Você já olhou para a sua vida e sentiu uma sensação esmagadora de insignificância? Nós olhamos para o mundo ao nosso redor e vemos as grandes figuras da história. Vemos os pregadores famosos que lotam estádios, os operadores de milagres que curam os doentes diante de milhares, os mártires que derramam seu sangue em atos dramáticos de desafio e os influenciadores que comandam a atenção de milhões. Olhamos para eles e então olhamos para nós mesmos. Nossas rotinas silenciosas, nossas lutas ocultas, nossos trabalhos que ninguém celebra, nossas orações que parecem não ser respondidas, e fazemos uma pergunta aterrorizante: minha vida realmente importa para Deus? Somos condicionados a acreditar que tamanho é igual a valor. Somos ensinados que barulho é igual a poder. Mas e se eu lhe dissesse que a hierarquia do céu é quase exatamente o oposto da hierarquia da terra? E se eu lhe dissesse que a pessoa sentada mais próxima do trono de Deus pode não ser o bispo, ou o rei, ou o famoso evangelista, mas a pessoa por quem você passa no supermercado sem dar uma segunda olhada? Santa Faustina Kowalska, a secretária da Divina Misericórdia, uma vez fez exatamente essa pergunta. Ela também era uma alma escondida, recolhida em um convento, descascando batatas, atendendo a porta e cuidando do jardim. Ela se perguntava quem ocupava o lugar mais alto no céu, e a resposta que Jesus lhe deu destruiu todas as expectativas humanas. É uma revelação que deve trazer esperança a cada um de nós que se sente invisível. É o segredo da verdadeira grandeza e está disponível para você agora mesmo, no silêncio de sua própria casa. Mas antes de retirarmos o véu dessa visão, antes de descobrirmos quem era essa santa misteriosa, precisamos primeiro nos ancorar na única coisa que torna a grandeza possível: a confiança. Devemos sair do barulho do mundo e entrar no silêncio do coração de Jesus. Eu convido você, agora mesmo, a entrar no Santuário da Misericórdia. Nos comentários abaixo, peço que você faça um simples ato de entrega. Digite as palavras: Jesus, eu confio em vós. E se houver um ente querido, alguém que se sente pequeno, perdido ou esquecido, escreva o primeiro nome dele ao lado da sua oração. Vamos colocá-los sob os raios de sua luz, para que possam saber seu verdadeiro valor. Agora vamos viajar de volta ao convento na Polônia, para a cela de uma freira humilde que estava prestes a aprender a surpreendente verdade sobre a glória do céu. Muitas vezes imaginamos que, para ser um grande santo, é preciso fazer grandes coisas. Pensamos em São Paulo, viajando pelo mundo conhecido, ou Santa Joana d'Arc, liderando exércitos, ou São Francisco de Assis, reconstruindo a igreja. Medimos a santidade pelo impacto que podemos ver com nossos olhos. Contamos os convertidos, contamos as doações, contamos os aplausos. Mesmo em nossa vida espiritual, podemos cair na armadilha do materialismo espiritual, pensando que Deus nos ama mais. Quando rezamos novenas mais longas, jejuamos por mais dias, ou alcançamos alguma vitória visível. Santa Faustina era humana, assim como nós. Vivendo em comunidade, ela viu a dinâmica da vida religiosa. Havia irmãs que ocupavam cargos importantes, irmãs que eram bem educadas e irmãs que pareciam ter um dom natural para a liderança. E então havia as outras, aquelas que lavavam a roupa, aquelas que varriam os corredores, aquelas cujas vozes raramente eram ouvidas no recreio. A própria Faustina sentiu o peso imenso de sua missão, proclamar a divina misericórdia ao mundo. Mas exteriormente, ela era apenas uma freira doente e frágil que muitas vezes nem conseguia terminar seus deveres. Em seu diário, especificamente por volta do registro 1105, ela registra um momento de profunda curiosidade. Ela queria saber quem recebe a maior glória. Nossa lógica humana dita que a maior glória vai para aquele que sofreu a tortura mais visível, ou aquele que converteu o maior número de almas. Pensamos nos generais e comandantes espirituais. Mas então, Jesus abriu a cortina da eternidade. Em uma visão, ele mostrou a ela a realidade do céu. Ele não apontou para um famoso cardeal ou um profeta lendário de antigamente.
Ele não apontou para uma alma que os livros de história imortalizaram em pedra e vitrais. Jesus apontou para uma alma que era totalmente desconhecida. Esta alma viveu uma vida de total obscuridade. Não havia biografias escritas sobre ela. Não havia catedrais com o nome dela. Aos olhos de seus vizinhos e até de sua própria família, ela provavelmente era comum, talvez até aparentemente insignificante. Ela pode ter sido uma dona de casa que criou filhos difíceis com paciência. Ela pode ter sido uma operária de fábrica que ofereceu cada giro da chave inglesa a Deus. Ela pode ter sido uma freira no mesmo convento que Faustina, que morreu sem que ninguém percebesse a profundidade de sua união com Deus. Jesus falou com Faustina e suas palavras cortaram o orgulho do mundo como uma espada de 2 gumes. Ele disse: a verdadeira grandeza está em amar a Deus e na humildade. Ele explicou a ela que essa alma era grande não pelo que fazia, mas por como o fazia. Enquanto outros buscavam a aprovação dos homens, essa alma buscava apenas o olhar de Deus. Enquanto outros construíam monumentos à sua própria piedade, esta alma estava construindo um tabernáculo secreto de amor em seu coração. A visão revelou uma lei espiritual que vira nosso mundo moderno de cabeça para baixo. Deus não olha para a ação, Ele olha para a intenção. Ele não pesa o resultado, Ele pesa o amor. Imagine por um momento 2 pessoas. O primeiro é um filantropo famoso. Ele doa milhões para os pobres. Ele constrói hospitais. Ele fala na televisão sobre justiça. Mas no fundo, nos cantos secretos de seu coração, ele ama os aplausos. Ele ama as manchetes. Ele ama a sensação de poder que vem de ser um benfeitor. Quando ele se apresenta diante de Deus, suas mãos estão cheias de obras, mas seu coração está vazio de puro amor. Ele já recebeu sua recompensa na terra. A segunda é uma mãe cansada, ou talvez um viúvo solitário. Eles não têm dinheiro para dar. Eles não têm plataforma. O dia deles consiste em lavar louça, trocar fraldas ou suportar as dores e sofrimentos da velhice. Mas em cada pequeno ato, ao dobrar uma camisa, ao morder a língua quando querem reclamar, na oração silenciosa sussurrada enquanto esperam o ônibus, eles dizem: Jesus, eu te amo, isso é para ti. Salva almas com isso. De acordo com a visão dada a Santa Faustina, a segunda pessoa é a gigante no reino dos céus. O primeiro é um indigente espiritual. Este é o resgate para nossas almas. Por quê? Porque significa que a santidade é acessível a todos, independentemente do seu talento, sua saúde, sua riqueza ou sua posição na vida. Você não precisa ser um gênio para ser um grande santo. Você não precisa ser forte. Você só precisa ser humilde e precisa amar. Mas vamos mais fundo. Esta não foi apenas uma lição única. Jesus reforçou esse ensinamento a Faustina repetidamente, especificamente no registro 596 e ao longo de seus anos de formação. Ele sabia que nós, como humanos, somos viciados em validação externa. Ele teve que treinar novamente a alma dela e a nossa para ver com olhos divinos. Há um corolário aterrorizante nessa visão do santo humilde. Se os humildes são exaltados, o que acontece com os orgulhosos que fazem coisas santas? Faustina registra momentos em que entendeu que o próprio Satanás pode imitar o zelo. O diabo não se importa se você jejua, desde que se orgulhe do seu jejum. Ele não se importa se você prega, desde que pregue para ouvir sua própria voz. Ele não se importa se você assiste à missa diariamente, desde que despreze aqueles que não o fazem. O orgulho é o veneno que mata o mérito de toda boa ação. Jesus disse a Faustina: eu não recompenso pelos bons resultados, mas pela paciência e pelas dificuldades sofridas por minha causa. Pense nisso. Eu não recompenso pelos bons resultados. Isso é o oposto de todas as avaliações de desempenho profissional que você já teve. No mundo, se você trabalha duro, mas o projeto falha, você é demitido. No reino de Deus, se você trabalha duro com amor e o projeto falha, você é coroado de glória. Por quê? Porque Deus não precisa do nosso sucesso.
Ele é Deus. Ele pode converter o mundo inteiro com um estalar de dedos. Ele não precisa da sua ajuda para salvar a todos nós. Ele o convida a participar para o seu bem, para que você possa aprender a amar. Ele valoriza a luta, a confiança e a entrega mais do que o resultado. Santa Faustina vivenciou isso vividamente em seus próprios deveres. Houve uma época em que ela foi designada para trabalhar no jardim. Era um trabalho físico árduo e ela estava muito doente com tuberculose. Ela se sentia inútil porque não conseguia acompanhar as outras irmãs. Ela se sentia um fardo. Em sua angústia, ela clamou ao Senhor e Jesus lhe respondeu, mostrando que um único momento de puro amor, mesmo ao fazer algo tão mundano quanto arrancar uma erva daninha ou descascar uma batata, tem mais valor aos olhos dele do que as maiores obras realizadas sem amor. Ele disse a ela, minha filha, você me agrada mais pelo sofrimento. Em seus sofrimentos físicos e mentais, minha filha, você não deve buscar simpatia das criaturas. Eu quero que a fragrância do seu sofrimento seja pura e inalterada. Isso nos leva ao princípio do descascador de batatas. Há uma história famosa na tradição da vida conventual de Faustina. Um dia, ela estava escorrendo as batatas para a refeição comunitária. Ela estava tão fraca por causa da doença que não conseguia levantar a panela pesada. Ela tentou e falhou, derramando a água. As outras irmãs poderiam tê-la julgado desajeitada ou preguiçosa. Ela se sentiu humilhada. Mas então, ela pediu ajuda a Deus e, no momento seguinte, levantou a panela com facilidade. Mas quando ela tirou a tampa para servir as irmãs, o que ela viu? A panela não estava cheia de batatas, mas de rosas vermelhas de beleza indescritível. Jesus a fez saber que sua obediência em realizar aquela pequena tarefa difícil era para ele um buquê de rosas. Esta é a resposta para a pergunta desesperada com a qual começamos. Como podemos ser grandes, fazendo pequenas coisas com grande amor? Mas há uma camada mais profunda nessa visão do santo desconhecido. Ela toca o mistério da condição de vítima oculta. O mundo honra os barulhentos, mas Jesus honra os silenciosos. Em outro encontro profundo, Jesus revelou a Faustina que há almas vivendo no mundo que sustentam sua existência. Ele disse que, sem essas almas, a justiça de Deus já teria castigado a terra. Quem são essas almas? Elas são os para-raios da humanidade. São as pessoas que aceitam suas cruzes diárias sem amargura. São aquelas que perdoam quando são caluniadas. São aquelas que sorriem quando sentem dor para não sobrecarregar os outros. São aquelas que rezam o terço da divina misericórdia na calada da noite pelos pecadores que estão festejando e ofendendo a Deus no momento. Essas almas são as maiores no céu, porque são as mais parecidas com Jesus. Lembre-se, o maior ato de salvação da história, a paixão de Cristo, foi aos olhos do mundo um fracasso total. Jesus foi despido, zombado, espancado e executado como um criminoso. Ele não tinha seguidores ao pé da cruz, exceto sua mãe e João. Ele não parecia um rei. Ele parecia uma vítima, mas naquele momento de total ocultação, de total rejeição, ele estava salvando o universo. Então, quando Jesus mostrou a Faustina que o maior santo era uma alma escondida, ele estava mostrando a ela um espelho de si mesmo. Ele estava dizendo que aquele que é mais parecido comigo e com minha humilhação será mais parecido comigo em minha glória. Esta é uma mensagem de reafirmação urgente para você. Talvez você esteja acamado. Talvez você tenha perdido seu emprego e se sinta um fracassado. Talvez você esteja em um casamento onde se sente desvalorizado. Talvez você esteja lutando contra um pecado que odeia, travando uma batalha que ninguém vê. Jesus está lhe dizendo hoje através de Santa Faustina: eu vejo você. Ele vê as lágrimas que você engole. Ele vê a paciência que você exerce quando seus filhos estão gritando. Ele vê a integridade que você mantém quando seu chefe pede para você mentir. Ele vê as orações que você sussurra quando está cansado demais para manter os olhos abertos. E ele promete que isso é grandeza. Não inveje os pregadores famosos.
Não inveje os operadores de milagres. O caminho deles é perigoso. Eles caminham no fio da navalha do orgulho. Seu caminho, o caminho da pequena via oculta, é seguro. É o caminho da criança dormindo nos braços do pai. Mas como vivemos isso na prática? Como transformamos nossas vidas comuns e chatas no ouro da santidade? Santa Faustina nos dá o método. Chama-se o oferecimento matinal da vontade. Todas as manhãs, antes de colocar os pés no chão, Faustina transformava seu dia. Ela dizia a Jesus: Jesus, eu te ofereço tudo o que farei hoje, tudo o que sofrerei e tudo o que aproveitarei. Une tudo isso ao teu coração. Por este simples ato, o metal vil de seu dia, esfregando o chão, lidando com pessoas difíceis, tossindo de dor, era transformado em ouro espiritual. Se você descasca uma batata porque tem que comer, é apenas uma batata. Se você descasca uma batata e diz: Jesus, faço isso por amor a ti, para alimentar minha família que me confiaste. Essa batata se torna uma oração. Essa ação ecoa na eternidade. Há outro aspecto da visão que não devemos ignorar: o julgamento dos outros. Parte da razão pela qual Faustina ficou chocada com a visão foi que ela esperava que o grande santo fosse alguém que o mundo reconhecesse. Isso revela nossa própria tendência de julgar pelas aparências. Olhamos para as pessoas em nossa paróquia ou em nossa família e pensamos: bem, elas não são muito santas, são rabugentas, ou não se vestem bem, ou não são educadas. Devemos tremer diante desses julgamentos, pois Jesus deixou claro: eu julgo pelo coração. Aquela pessoa que você descarta pode estar travando uma batalha espiritual que você não sobreviveria por 5 minutos. Aquela pessoa que parece mediana pode estar oferecendo uma dor crônica que o esmagaria, e fazendo isso com um sorriso. A visão do santo desconhecido é um chamado para parar de julgar e começar a amar. É um lembrete de que a pessoa sentada ao seu lado no banco da igreja pode ser uma das favoritas de Deus, escondida sob um manto de normalidade. Voltemos às palavras de Jesus no registro 1105 do diário. Ele diz: o grande amor pode transformar pequenas coisas em coisas de grande mérito. Esta é a energia nuclear da vida espiritual. O amor, não a emoção do amor, não os sentimentos calorosos, mas a vontade de amar, a decisão de escolher a vontade de Deus em vez da sua. Faustina escreve sobre uma época em que estava incrivelmente cansada. Ela queria pular um pequeno dever, mas se forçou a fazê-lo, oferecendo sua exaustão por uma alma no purgatório. Mais tarde, Jesus revelou a ela que esse pequeno ato de superação de sua preguiça libertou uma alma para o céu. Pense no poder que você tem em suas mãos. Você, em sua vida comum, tem o poder de libertar almas do purgatório. Você tem o poder de arrancar pecadores da beira do inferno. Não pregando em um palco, mas oferecendo sua dor de cabeça, seu engarrafamento, seu colega de trabalho difícil. Este é o segredo dos santos. Foi isso que a santa desconhecida da visão entendeu. Ela não desperdiçou seu sofrimento. Ela não desperdiçou seu tédio. Ela usou tudo isso como moeda para comprar almas para Deus. Agora, deixe-me falar diretamente ao medo que persiste em seu coração. O medo que diz: mas eu piquei demais, desperdicei tantos anos, nunca poderei ser um grande santo agora. Ouça a voz da misericórdia. Santa Faustina viu que mesmo os maiores pecadores poderiam se tornar os maiores santos se confiassem na misericórdia de Deus. Na verdade, Jesus disse a ela: quanto maior o pecador, maior o direito que ele tem à minha misericórdia. Há um tipo de grandeza que vem de ser perdoado. Quando uma alma que caiu baixo permite que Jesus a levante, ela glorifica o poder dele mais do que uma alma que nunca caiu. As rachaduras em sua vida são onde a luz dele pode brilhar mais intensamente. Não pense que, porque você tem um passado, não pode ter um futuro de glória. A santa desconhecida pode ter sido uma ex-pecadora que se arrependeu com tamanha intensidade que seu amor superou o dos inocentes. Maria Madalena é uma grande santa, não porque sempre foi pura, mas porque amou muito.
porque foi muito perdoada. Então, onde isso nos deixa? Isso nos deixa com uma escolha. Podemos continuar correndo atrás do vento, buscando a aprovação das pessoas, buscando status, buscando a ilusão de importância. Ou podemos escolher o caminho oculto. Podemos escolher ser os santos secretos desta geração. Podemos decidir hoje que nossa cozinha é nossa catedral, que nosso cubículo de escritório é nosso mosteiro, que nosso trajeto é nossa peregrinação. Podemos decidir que não precisamos que ninguém saiba de nossas boas ações, exceto Jesus. Na verdade, podemos começar a encontrar alegria no segredo. Quando você fizer algo bom e ninguém notar, não fique triste. Fique feliz. Diga a Jesus: isso é só para ti. É o nosso segredo. Essa intimidade cria um vínculo com Deus que nada pode quebrar. A visão de Santa Faustina é uma promessa de que Deus é justo. O mundo não é justo. O mundo recompensa os barulhentos, os ricos e os bonitos. Mas Deus é justo. Ele recompensa o coração e porque julga pelo coração, você, sim você, tem o potencial de ser um dos maiores santos do céu. Você não precisa esperar por uma vida diferente. Você não precisa esperar até se aposentar, ou até estar saudável, ou até ser santo o suficiente. Você pode começar agora mesmo. A próxima vez que alguém interromper você, sorria. Isso é santidade. A próxima vez que sentir uma dor aguda, ofereça-a por um pecador. Isso é martírio. A próxima vez que você for ignorado ou insultado, permaneça em silêncio e abençoe-os em seu coração. Isso é grandeza. Ao concluirmos esta reflexão, quero que feche os olhos por um momento. Imagine o momento em que você entra na eternidade. Imagine o barulho do mundo desaparecendo. As opiniões, as curtidas, os elogios, as críticas. Tudo vira pó. E então, você o vê. Você vê a face da misericórdia e ele não lhe pergunta quantos seguidores você teve. Ele não pergunta quanto dinheiro você ganhou. Ele nem pergunta quantos milagres você realizou. Ele olha para o seu coração, maltratado e marcado pelas batalhas da vida comum, mas queimando com uma chama de confiança silenciosa e constante, e ele sorri. Ele segura sua mão, a mão que lavou a louça e segurou o terço, e ele o conduz além dos tronos dos reis e dos assentos dos poderosos, direto para a primeira fila, perto do seu coração, e ele diz aos anjos: eis uma grande alma, pois ela amou muito. Este é o seu destino. Esta é a promessa da divina misericórdia. Não deixe que o mundo roube isso de você. Ao seguir seu dia hoje, lembre-se da santa desconhecida. Lembre-se de que você está sendo observado por um Deus amoroso que conta cada fio de cabelo da sua cabeça e cada suspiro do seu coração. E se você sentir sua confiança vacilar, se sentir a atração do mundo tentando fazer você se sentir pequeno novamente, volte para aquela oração simples. Diga-a enquanto trabalha, diga-a enquanto descansa. Diga até que se torne o ritmo da sua respiração: Jesus, eu confio em vós. Vamos rezar. Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que nos momentos difíceis não desesperemos nem desanimemos, mas com grande confiança nos submetamos à vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Pedimos a graça da vida oculta, pedimos a graça de te encontrar nas panelas, no trânsito e nas lágrimas. Faze-nos grandes no amor, para que possamos ser pequenos aos nossos próprios olhos. Colocamos a nós mesmos e todos os nomes que escrevemos no santuário desta comunidade em tuas mãos feridas. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Vá agora e viva a grande vida dos santos ocultos. O mundo pode não ver você, mas o céu está observando com a respiração suspensa.